ainda, né? Pois é, pois é. E foi uma das tardes mais quentes, Mais quentes sei do lá ano. de quanto tempo, né? Sei lá onde vamos Pois é. parar. Mas enfim, vamos ao que interessa, né? Boa noite, obrigada. A gente se conhece há tanto tempo, e faz tanto tempo que a gente não bate papo, né, Valério? Exato, foi exatamente. É uma Exatamente. loucura. E um detalhe, hein, gente? A gente mora perto, mas cada um tem a sua vida e a gente acaba nem se encontrando por aí, né? Nós somos praticamente vizinhos, né? Pois é, Praticamente pois vizinhos. é, Vizinhos de bairro aqui. pois é. Mas é a vida corrida, né? Exatamente. É. Ai, Valério, eu tô muito feliz que você aceitou participar. Muita gente te conhece. Acho que, de modo geral, o Valério até dispensa apresentações, porque acho que muita gente conhece ele. Ele acho que, se não é o primeiro, é um dos primeiros. Eu acredito que seja o primeiro que divulgou, né, sobre hemangiomas e que principalmente pôs a cara, né, a público para todo mundo. E trabalhou muitos anos comigo na Abrapel, e assim como eu, ele também divulga bastante coisa. Quem não segue ele, então, comece a seguir. Vamos falar um pouquinho mais sobre o Valério, sobre o futuro, que é o que interessa, né? Perfeito. Vamos lá, então. Então, eu gostaria que você começasse se apresentando, falando um pouquinho sobre você, porque às vezes tem alguém que não te conhece, então conta um pouquinho aí, dá uma introdução para a gente entrar aí no assunto em si. Vamos lá. Meu nome é Valério, Valério Alex Oliveira. Eu sou analista de sistemas. Atuei aí por mais de 10 anos aí na Secretaria de Agricultura. 10, foram quase 13 anos, na verdade. E recentemente eu mudei, né? Quando você chega na faixa dos 40, a gente, vamos mudar um pouco, aí eu resolvi mudar também de profissão. Então agora eu estou trabalhando aí com massas artesanais, virei o tal do pastaio, né? Como eu falei, sou formado em análise de sistemas, formado também em gastronomia. Nesse meio tempo eu também fiz um curso superior de gastronomia. Aí tem outras especializações, mas eu também fiz uma especialização em pesquisa clínica, né? A gente estava trabalhando aí com a Abrapel, então eu acabei fazendo um curso também de pesquisa clínica. Entrei na Abrapel mais ou menos, a gente fala mais, eu vou falar um ano aqui, que a Abrapel não existia ainda, né? Em 2002, 2003, mas a gente já se conversava, a gente era meio que pioneiro da internet, né? A gente chegou aqui, É, era tudo mato, né? é, é meio Era por tudo aí. mato. E aí a Andrea tinha uma página, eu acho que foi o Renê que fez, André e o Renê fizeram uma página que era para meio que um contato com pessoas que tinham anomalias vasculares. E aí eu fui acompanhando isso, acho que desde 2002, quando eles fizeram essa página. E aí a gente ela criou um grupo no Yahoo Groups, e a gente foi participando até que, se eu não me engano, em 2006, primeira reunião, a primeira reunião presencial, e aí começou a se consolidar a ideia de uma associação de pacientes com anomalias vasculares, né? E aí daí para frente, acho que em 2007, 2008, a Brapel passa a existir de fato e de direito, né? Foi aberto lá na Associação Comercial de Santana, onde foi a primeira reunião. E desde então tenho trabalhado em conjunto com a Andrea, no sentido da gente fazer as informações sobre o que é anomalias, onde procurar tratamento, enfim, um trabalho foi e tem sido, né, mesmo virtualmente tem sido um trabalho muito importante. Sou Sim, com casado, né, certeza. sou casado com a dona Sandra já há 20 anos também. E é isso, acho que eu tenho, acho que as pessoas podem ver aí no meu rosto, eu tenho uma malformação capilar, conhecido também como mancha-vinho do Porto, e erroneamente conhecido como hemangioma plano. O pessoal ainda insiste no termo hemangioma plano, mas é muito errado, isso traz muita confusão.
A gente é da época que a gente falava que era tudo hemangioma, né, Valério? Exato, Quando a gente não se começou a tinha, divulgar, inclusive, tudo era era tudo hemangioma. E aí a gente hemangioma. até usava, né? Hemangioma plano, cavernoso, tuberoso. Mas hoje, graças a Deus, tudo isso já está esclarecido, né? Exato. E apesar de que, assim, ainda muitos médicos e muitos até laboratórios, quando fazem exame, chamam de hemangioma o que é uma malformação, né? E Na isso acaba dando a verdade, grande confusão, né? quando a gente iniciou o trabalho lá atrás, o Joe Mulliken já tinha essa classificação. Mas Mas a aqui gente não, né? desconhecia, que não tinha chegado É, ainda. O pessoal insistia ainda em chamar de a é, malformação capilar, chamar de hemangioma plano, um negócio, síndromes hemangiomatosas, enfim, e era tudo errado. Já existia a classificação do Mulliken, que ele fez em 93, e ela foi apresentada, se eu não me engano, no ISVA de 97. E aí o pessoal resolveu adotar essa classificação internacionalmente. Já aham, existia, mas a gente não sabia. é, A gente é. veio saber Aqui bem tudo depois. chega, aqui no mundo tupiniquim tudo chega atrasado, né? Apesar que, E- assim, nesse caso específico, nós temos médicos que participam desde então do ISVA, né? sim, Então, assim, sim. é uma crítica, assim, uma crítica meio de leve. Ele já existia essa classificação, o pessoal aceitou, mas sabe-se Eu lá acho por que que o existe pessoal uma resolveu insistir. grande Eu acho que existe uma grande defasagem, talvez isso melhore com o tempo, porque agora as coisas são mais virtuais, né? Mas assim, eles dependiam muito de livro, né? Então eu fico imaginando nas escolas de medicina como eles devem ainda ver muita coisa como hemangioma e já é malformação. E tem a questão também da atualização do próprio código, dos próprios códigos na ANS, nos planos de saúde, para liberar exames, por exemplo. Então, para o médico mudar aquela nomenclatura, tem que passar por toda essa burocracia, porque senão o paciente também não consegue chegar no que ele precisa, né? Infelizmente, porque tinha que ser o correto, porque isso gera muita confusão e hoje a gente já sabe que o tratamento é diferente, né? Eu acho que até hoje isso traz confusão, porque a Sim, pessoa indica para hemangioma propanolol, só que a pessoa confunde o hemangioma infantil com hemangioma plano, e é. aí a pessoa acaba usando propanolol sem eficácia nenhuma, né? Que inclusive, já que você falou disso, eu vou fazer um parênteses aqui, né? Muita gente aqui sabe que uma das páginas um dos grupos mais conhecidos e o pioneiro, né, é o Hemangioma, que tem lá no Facebook, e a gente vê muito lá, né, o pessoal indicando propanolol, usando propanolol por conta própria, sem nenhuma orientação médica. E se for uma malformação, não vai adiantar nada, além de poder causar um efeito colateral, né, que a gente sabe que dependendo do caso, mexe até com o coração, né? Exato. Então, não é. Se a gente sabe que até aspirina pode fazer mal, num país onde é tão difícil passar no médico, isso acaba acontecendo, infelizmente. Mas a gente tenta ao máximo alertar as pessoas com Alertar. relação a isso, né? Talvez uma das minhas brigas mais recorrentes nos grupos é exatamente essa. Primeiro, de não se confundir as patologias, e segundo, de não fazer indicação, né? O que de repente pode ser interessante para o seu caso, para o caso do seu filho, não é interessante para o outro. Isso precisa ter uma análise, um diagnóstico médico, né? Isso precisa ser Aqui a Rafa olhado, falando, ó, o médico me receitou propanolol, sendo que eu nem tenho hemangioma, e sim uma formação. Então, até os próprios médicos fazem essa acabam confusão. olhando uma informação pela metade e acaba, né, ou até interpretando ali, fazendo o diagnóstico errado e aí receitando o remédio errado, né? Então, por isso, assim, a nossa busca por essa divulgação de informação. Quanto mais nós leigos pudermos saber um pouquinho sobre isso, não que a gente vai saber diagnosticar, mas a gente vai, no mínimo, saber fazer uma pergunta lá para o médico para que ele vá atrás e faça, então, o diagnóstico correto ou encaminhe para quem faça, né? Sim, Exato, tem. a gente vê isso, a própria área de saúde tem problemas de informação, imagina nós pacientes, né? É, A gente não tem exatamente. acesso à informação, então acaba É, lendo, fazendo uma confusão, né? De, 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 é. de, de classificação, né? Falar, não, isso é hemangioma, só que não é hemangioma. E ele acaba indicando um tratamento que não tem nada a ver.
E muitas vezes até assim, né, Valério? Às vezes a pessoa está sem condições de passar no médico, porque está sem o plano, ou porque a consulta vai ser só daqui X meses, e aí no desespero ali ela acaba se automedicando, né? E isso é um problema, mas a gente sabe que é fato, né? A gente acaba. Quantas vezes a gente toma remédio em casa por conta, né? Então, realmente, a gente tenta passar o máximo de informações que a gente pode para diminuir aí efeitos, né? E o seu diagnóstico? Quando você nasceu, o que que era o seu diagnóstico? Você já nasceu com a mancha, Já, assim? já. Eu já nasci com a mancha, o diagnóstico foi hemangioma. Deram Foi como ser hemangioma. falado como É hemangioma. que naquela época não tinha Mas, propanolol, né? em 1900 não tinha Tá nem a classificação travando. do Mulliken. Não tinha nem a classificação do Mulliken É. ainda. Mas foi feito um diagnóstico. Depois, quando criança, meus pais me levaram em vários médicos. Eu, particularmente, só fui descobrir, acho que eu tinha uns 12, 13 anos, um exame médico para aula de educação física na escola. Que aí o médico me fez decorar o nome hemangioma. Né? E aí ele tinha me indicado um tratamento no hospital da Carolina do... Eu não lembro qual, se é Carolina do Norte ou Carolina do Sul. Mas nos Estados Unidos, eu nunca nos Estados Unidos, imagina. Naquela época Naquela ainda, meu época sem Deus. condições. E aí, quando eu tinha 15 anos, eu encontrei uma pessoa, um rapaz, numa farmácia na Rua Xavier de Toledo, que tinha uma mancha igual a minha. E aí nós começamos a conversar lá, e aí ele me indicou o doutor Curado lá na época ele estava no Hospital dos Defeitos da Face. Então aí fui lá, a muito custo consegui uma consulta, e aí o próprio doutor Curado me encaminhou pro AC Camargo. Então quando eu tinha Uhum. 15 anos já existia o laser nos Estados Unidos, aqui não tinha, e a esperança dele era de um dia trazer para conseguir fazer o tratamento no AC Camargo. Isso nunca aconteceu, né? Infelizmente, nunca É. teve. Aí foi acompanhando até os 18 anos. Aí, porque até os 18 anos eu fui na pediatria do AC Camargo. Depois dos 18 anos, aí eu tive que ir pra de adulto. Aí quando eu cheguei, aí foi eram uns médicos, eu não me recordo o nome deles. Aí eles queriam fazer uma cirurgia. E esse próprio rapaz que eu tinha encontrado quando eu tinha 15 anos, ele fez a cirurgia, deu ruim o negócio dele. E aí eu acabei desistindo, né? Passou muito tempo, aí eu fui acho que com 22, 23 anos, que eu estava na faculdade, e aí começou a sair uns nódulos, né? E aí eu voltei lá no AC Camargo. E aí foi quem me atendeu, acho que, se eu não me engano, acho que foi o doutor Alexandre, na ocasião. E aí falou, procura lá o doutor Curado, já tem a clínica, já tem laser. Aí foi quando eu voltei lá com o doutor Curado, a doutora Heloísa. Só que não era, acho que talvez não fosse o laser ideal que eles tinham. E aí eu acabei esperando mais um tempo, aí acho que com uns 25, 26 anos que eu comecei a fazer o laser. Fiz acho que lá na clínica deles, acho que eu fiz umas 3 ou 4 sessões. Aí parei um tempo, fiquei alguns anos aí sem fazer. E depois eu foi na época do Jô, inclusive. Eu fui no Jô, aí eu fui na clínica da doutora Silvia e eu acho que eu fiz com ela, acho que eu fiz mais umas 15 sessões. Um tempo, depois voltava, fazia um pouco, parava, fazia um pouco, eu tô nessa, né? Eu tenho feito laser só para tirar os nódulos que aparecem, né? A última vez que eu estive lá foi inclusive uma live que a doutora Silvia Isso, me foi uma fez. live ótima, inclusive, com a doutora Participei lá Silvia, com ela e fez da Skin Laser. Excelente. exato. Eu não sei se é só para mim, até se alguém perceber, avisa. Para mim tá travando um pouquinho a tua transmissão, não sei se é só comigo. Depois, se alguém aí perceber que tá travando, avisa a gente, por favor. Deu umas travadinhas. Se alguém perceber aí que tá travando, avisa. Para mim travou a sua câmera. Ah, então, quem será que tá? Pessoal, avisa aí pra Minha, gente se travar, tá a bom? sua. Então, Valério, você sabe assim, a história que eu sei é que, né, que a gente fala, gente, por que que não é Camargo, né? Muita gente pergunta, nossa, então a hemangioma é câncer?
Não, não tem nada a ver. É porque tem lá as neoplasias e angioplasias. Uma é maligno e uma é benigno. Então, por isso que, às vezes, muitas vezes, o médico que entende de hemangioma, que é um tumor benigno, é um oncologista, né? Só que aí, nisso, o doutor Curado foi para essa área, né, dos tumores benignos e desenvolveu lá um departamento para isso. E aí, na época, a Gabi tem 20 anos. Há 20 anos atrás, o laser era uma novidade ainda também, mesmo com ela pequenininha. E para fazer em criança, era também uma novidade. E naquela época, praticamente só eles tinham laser e só eles sabiam mexer. Hoje, graças a Deus, existem outros médicos e outras clínicas que também sabem mexer. Agora, claro que a gente sempre aproveita para alertar, né, que não é qualquer laser, né, e não é qualquer profissional. Porque esses lasers, a doutora Silva fala bastante na live dela. Ficou gravada aquela live, Ficou, Valéria? tá gravado, sim. Vou pedir autorização para ela para colocar lá no canal, se ela deixar. Perfeito. É muito importante as pessoas saberem se o profissional entende o que é a malformação ou o hemangioma que pode fazer laser, porque aqueles lasers, eles têm comprimentos de ondas diferentes. Então, o médico tem que entender da tua pele, da tua lesão, para poder configurar lá, né? Não sei falar tecnicamente, mas para saber configurar a máquina e fazer o laser sem machucar, porque a gente conhece, você conhece também, vários casos de pessoas que fizeram laser e não tiveram resultado, ou pior ainda, que se queimaram, que tiraram uma mancha, mas ficaram com um queloide, com uma queimadura na pele, né? Então é Não, muito importante ter o teve equipamento casos que certo e o médico, né, que entenda, né? teve casos de pessoas que não conseguiu tirar mancha e ainda ficou com lesão na pele. Né? Então, aproveitando, né, é bom a gente falar sobre isso também. E você Exatamente. falou mancha vinho do Porto. Então, mancha vinho do Porto é o quê? É um apelido que é dado para quando a pessoa tem a mancha, Nossa, né? tem uma história por trás disso que eu não vou lembrar, mas foi quando a gente foi no programa do Jô, e o Dr. Dove acompanhou a gente. E aí na hora ele me contou essa história, porque ela tem uma coloração, a coloração da mancha vinho do Porto, da malformação capilar, ela é muito próxima do vinho do Porto, né? Imagino eu que era enfim, agora eu não vou me recordar, mas tem essa historinha lá. Quem for dar uma assistida lá no programa do Jô, lá na entrevista, vai pegar essa parte da história. Mas tem a ver com o vinho do Porto, lá em Portugal, e a coloração é muito próxima, muito parecida. Então, é só um termo, um apelido, Um né? termo Apesar popular. de que e a gente vê muito artigo científico falando mancha vinho do Porto, né? Mesmo sendo popular, né? Acho que é para o médico identificar ali que é uma mancha vinho do Porto. E não é necessariamente um Sturge-Weber, porque Sturge-Weber é uma síndrome que vai envolver muito mais do que essa malformação, né? Você me escutou? O seu pareceu travado aqui para mim. Você falou, eu ouvi, travou também para mim. O Sturge-Weber é uma síndrome, né? Para quem não sabe, aí você precisa ter pelo menos 3 patologias, que no caso do Sturge-Weber é a mancha, o glaucoma e algum tipo de microcalcificação cerebral, com uma lesão na área cerebelar. Isso é muito curioso, porque em muitos oftalmos que eu chego no oftalmo, ele olha para mim e fala: nossa, você tem Sturge-Weber. Baseado em que eu tenho Sturge-Weber? Você nem me examinou ainda. Ah, não, é por causa da mancha, mas só o fato de eu ter a mancha não significa que eu tenho Sturge-Weber, né? Eu preciso saber se eu tenho glaucoma, se eu tenho. Depois dos 40 e tanto, 45, 44, 45 anos, realmente eu tive glaucoma. E depois mas antes eu não tinha. Existia uma suspeita por causa de uma cavidade maior, mas não tinha. Era normal. Mas é muito engraçado, né? Você chega no oftalmo e fala: ah, mas você tem Sturge-Weber. Mas baseado em que eu tenho Sturge-Weber? Só na mancha? Não pode. É a falta de Diagnóstico não é informação, às assim. vezes, né? Deixa eu só voltar aqui, ó. A Priscila perguntou como saber. Cadê? Deixa eu pegar aqui. Para saber qual a técnica correta para fazer o procedimento. Eu acho que
acredito que a Priscila está perguntando do laser, né? Olha, eu vou dizer o que eu sei como leiga. Eu sei que, né, eles podem usar o dye laser, que é o flash lamp, pumped pulsed dye laser, né? Que é o dye, conhecido como dye laser. O Alexandrite e tem também um outro, né? Eu uso, a doutora Silvia usa em mim o Alexandrite, que tem um resultado, no meu caso, é um resultado muito bom. E em algumas situações ela utiliza o NIAG também. Mas vai Uhum. depender muito do médico, Eu acho que é mais os o tipos de médico laser do que ele que tem o disponível, equipamento, né? do que o equipamento. A disponibilidade que ele tem do equipamento também, né? É. Tem lá uma questão de comprimento de onda, então o equipamento tem que chegar lá no comprimento de onda que atinge, né, a cor avermelhada. Não sei dizer para vocês, isso é técnica, né? Não sei dizer para vocês exatamente o número, mas além disso, eu acho que o muito importante é que o médico entenda, que como o Valério está dando aqui como exemplo, a doutora Silvia usou nele lasers diferentes. A doutora Heloísa também já usou lasers diferentes na Gabi. O que é importante saber é se o médico entende dessa sua lesão, porque esses lasers, inclusive, são usados até para remoção de pelo. Agora, se você vai nessas empresas de remoção de pelo, elas não vão tirar tua malformação, porque o comprimento de onda daquele aparelho é muito baixo, né? Então, só para o pessoal entender um pouquinho aqui, E né? hoje em dia você tem procedimentos, inclusive, que auxiliam, né, no conhecimento dessa profundidade, que é o mapeamento de vasos, né? Então ele pode fazer um mapeamento para descobrir ali onde, Quanto é qual que é, profundo, né? qual a profundidade exatamente. Que antes não tinha, mas a tecnologia, né, a tecnologia médica tem avançado nesse sentido, né? Inclusive, esses dias uma pessoa entrou em contato comigo perguntando desse exame. E eu, na hora, eu já falei, putz, porque alguns anos atrás, eu fui num congresso sobre equipamentos, né, de mapeamento, e já se falava alguma coisa nesse sentido. Ele já era utilizado principalmente para MAVE, né? Eu acho que a Gabi já chegou a fazer, né? Procedimento acompanhando. Então, e para malformação capilar, esse tipo de tratamento, esse tipo de exame ajuda assim consideravelmente para poder descobrir aí a profundidade, enfim, estudar a própria extensão da Hoje em mancha. dia, os exames de ultrassom estão tão bons, principalmente, vou fazer aqui, né, a doutora Nilce, que se especializou nisso, eles estão tão bons que o médico consegue, né, verificar muitas vezes pelo ultrassom, ou dependendo do caso, ressonância, tomografia, esses exames mais profundos, assim, esse que a Gabi já fez mesmo. É com contraste, injeta na região, e aí eles visualizam tudo, eles usavam, ainda usam muito para casos de malformação linfática também. A Melissa está dizendo aqui uma coisa importantíssima também. Importante lembrar que o laser, ele não tira totalmente, né? A não ser que a pessoa tenha algo muito superficial, muito pequenininho. Acho que o mais importante da gente recomendar aqui é o laser, não simplesmente por estética, né? Mas é que nem você estava falando, que no seu caso, depois de um tempo, até começaram a aparecer alguns granulomas, né? Que parecem uns nódulozinhos, umas pintinhas altas. Então, assim, o laser, ele é justamente para limpar, né? Para eliminar aí possíveis complicações, né? No meu caso específico, para diminuir a vascularização, né, porque quando ela vai vascularizando, né, que ele vai aumentando o tamanho. Então, a malformação capilar, ela tem essa tendência depois de 20, 30 anos, ele ampliar. Por isso você vê muitos casos que são bem extensos. E ainda mais se a Uhum. pessoa não tiver cuidado na hora de tomar sol, aí Fazer barba, né? Deve ser exato, complicado também, né? exato. Aí desde os meus 25, 27, 28 anos, eu faço com barbeador elétrico. Porque a lâmina irritava demais e aí era onde surgiam esses granulomas. Uhum, uhum. Mas até o que a Melissa falou, podem ter casos que ele diminui aí consideravelmente, até 90%, 100%, mas tem um fator também muito importante que é a manutenção. Porque
Porque com o tempo ele acaba voltando, né? Porque Aham. ele vai alimentando, né? Essa vascularização ela vai se formando novamente, né? Então tem essa importância muito grande. Você faz o procedimento, ele vai diminuir, mas você tem que fazer a manutenção de tempo em tempo. Tem que fazer as aplicações lá de tempo em tempo, senão ela vai voltar novamente. Não tem como. Infelizmente não. A Rafa aqui está dizendo, mas você tem então estudos de Weber? Não, o Valério não tem estudos de Weber. É Não. justamente isso que ele está falando, Rafa, que às vezes o próprio médico confunde porque a primeira, né, o primeiro sintoma não, né, não é essa palavra, né? O primeiro ali, a análise clínica que o médico faz é a mancha no rosto, mas o estudo de Weber não é Ah. simplesmente a malformação Acho, de fato, acho que ela né? entendeu porque eu falei que eu tenho glaucoma, mas o meu É, glaucoma pode foi ser. adquirido, né? Uhum, Eu tenho o glaucoma adquirido e surdez também adquirida. Tenho surdez do lado direito. Por isso que eu falo uhum, que o laser na infância ele é muito importante justamente para não causar sim. essa vascularização que vai prejudicar os órgãos, né? Vai É. prejudicar tanto a audição, principalmente a minha extensão, porque eu tenho na parte da cabeça toda aqui, não é só no rosto, tem Uhum. toda a parte da cabeça. Aham. Então ela está aqui. Então quando você faz o laser, você diminui essa vascularização. Ela não faz aquela Uhum. pressão que acaba prejudicando os órgãos, a audição e visão. Tem casos que é uma mancha, uma extensão pequena, então não tem perigo nenhum aí, realmente posso até considerar estético. Pode não, não sei. É muito relativo isso também. Mas no meu caso específico eu tive essas duas dificuldades, né? E ainda mais uma que surgiu depois, que foi o estrabismo também. Comecei a ficar estrábico. Isso aí já é Completo. mais que cabelo branco, né? Isso aí tá mais pro pessoal com É, cabelo branco. é. Ai. Mas Mas assim, o hoje a gente estrabismo, sabe. o estrabismo, ele é uma questão da vascularização mesmo. Né? Aham. Porque ele foi criando-se uma gordura e ele foi fazendo um deslocamento ocular. E aí, para descobrir isso, foi uma dificuldade muito grande. Porque eu Uhum. falava pro oftalmo, ó, eu tô tendo visão dupla. Aí, não, tá normal. Eu falei, não tá normal. Eu tô falando que eu tô vendo. Aí eu fui lá no Dr. Doves, porque o Dr. Doves ele pediu para fazer um exame. Aí ele percebeu, você tá tendo uma diferença. Aí que ele me indicou no oftalmo, que aí entendeu. Aí fez um monte de exame e aí Uhum. conseguiu entender. Ele conseguiu entender tanto o estrabismo, tanto que eu tô usando óculos com prisma, né, por conta do estrabismo, e conseguiu identificar bem no comecinho o glaucoma. O glaucoma. Que nos outros que eu ia, ninguém identificava. Hoje a gente já sabe que existe um gene, né, que tem a ver com isso. E esse gene ele está ligado justamente com a formação de vasos. Então, por isso que ao longo da vida podem acontecer complicações, porque os vasos vão sendo criados, né, ao longo de toda a nossa vida, né? A gente repõe célula todo dia. Por isso a importância do que o Valério falou, de tratar desde criança, porque senão isso só vai crescendo, 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 e às vezes está crescendo de uma forma que não está vendo, e Que aí não é quando for perceptível isso, externamente, ele vai ser interno. exatamente. Então é muito importante mesmo buscar aí tratamento. Valério, acho que, acho que você já respondeu, né? O que mais te chama atenção quanto ao avanço dos diagnósticos e tratamentos, né? Mudou muito desde que você nasceu? Mudou, né? Não tinha tratamento, né? Acho que você travou para mim. Será que eu travei para você? Me escutou? Você travou, agora voltou. Ah, então, Escutei. eu perguntei Escutei aqui, agora, o que você perguntou não. o que mais te chamou atenção, assim, quanto ao avanço dos diagnósticos desde que você nasceu? Não tinha, né? Sim, diagnóstico, Eu, tratamento. eu não sei se você lembra, quando a gente fazia as palestras para a Abrapel, eu usava uma das imagens, um dos slides que eu usava, era uma imitação de um cartão do Google, em que você tinha que colocar a sua pesquisa, mandar pelo correio e esperar 30 dias para responder. Hoje o negócio é assim, é um negócio absurdo, porque a quantidade de informações, de vídeo, de grupos que você tem, É. hoje uma das coisas muito recorrentes lá no comecinho que a gente estava, era a ideia de solidão, né? Você tá sozinho, de não ter outras pessoas. Muito raramente você
no hospital, alguma coisa, você ia encontrar outras pessoas que estão. Hoje, pelos grupos, pelo Facebook, pelo Instagram, você consegue encontrar isso de uma forma muito rápida. Então você vê que É, você não está sozinho. E a questão dos tratamentos, isso é uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo. É uma bênção porque você encontra respostas, só que você encontra muitas respostas e nem sempre essas respostas é, são as corretas. Entendeu? é, Então, é bacana nesse sentido, né, tanto do acesso à informação que você tem, né, o acesso à própria tecnologia, quer dizer, acesso existe, mas às vezes você não tem acesso por conta do custo, né? Mas existe, isso existe. Então, o mesmo tratamento sim, que existe no Brasil é o tratamento que existe nos Estados Unidos, que existe na Europa, que existe na Ásia, é o mesmo. Esse grupo que eu falei, que é o ISVA, né, que é a Sociedade Internacional de Estudo de Anomalias Vasculares, você tem médicos lá do mundo inteiro que fazem esses estudos e trazem isso para os seus países de origem, né? Então a gente teve várias contribuições aí eu não sei hoje quem participa, mas era o Dr. Dove, a doutora Heloísa, tinha o Dr. Bernardo lá de Minas. Então o pessoal trazia, né, os médicos traziam esses estudos, né, para a parte de medicamentos, inclusive com o OK432, que é bastante uhum, conhecido da gente, o próprio estudo com laser, né, e diversos outros aí, que a gente tem disponível, né? Então, a gente tem aqui no Brasil, mas é uma pena porque é um acesso meio que restrito, né? Ele está restrito é, a hospitais entendi. particulares. É que o laser hoje, o equipamento de laser, se eu não me engano, acho que só tem. Não, tem no hospital das Tem no clínicas de. ABC, né? No ABC tem agora, tem no Hospital das Clínicas de Porto Alegre. De Se eu não Porto me engano, eu vi Alegre. a doutora Silvia lá do HC de Porto Alegre aqui na live. Ah, tem no Materno Infantil de Goiânia, se eu não me engano. E aí não sei, hoje eu não sei mais se já tem em outros lugares também. Mas é difícil, Uhum, né? Você pega uma baita de uma fila. Às vezes o medicamento, às vezes o equipamento está quebrado, aí a fila acaba crescendo mais ainda, porque a manutenção, é, né? Então é mais complicado. O do OK432 também era difícil acesso porque só era doado em São Paulo e Ribeirão Preto, né? A gente até tentou trazer, mas acabou que não deu muito certo. é, Eu já não sei é. como está com o OK. Parece, se eu não me engano, a última vez que eu falei com a Midori, parece que a empresa que comprou a Chugai fechou a divisão de doação, né? A última É, vez que eu porque eles conversei com ela. doavam, teve uma época que eles doavam só para Coreia e mais um outro país que eu não lembro. Aí depois, né, que teve México, Brasil, só que eram lotes muito pequenos. Isso. E o AC Camargo conseguiu um protocolo para compra desse medicamento, né? Até por isso que depois a gente conseguiu trazer a Midori para cá para o Brasil, porque a gente Isso. foi justamente levantar e esclarecer isso, porque para o hospital não parar de tratar, ele começou a comprar esse medicamento por meio de laboratórios na Alemanha, se não me engano, era uma coisa assim. Isso. Hoje em dia não sei como está, não sei Não, dizer se estamos vão eu voltar, porque a conversei, tendência tem sido bleomicina, né? há alguns meses atrás com a Midori e ela me falou eu não lembro quem que comprou, se foi a Pfizer que comprou a Chugai, e aí eles mantiveram por um tempo e aí eles cortaram, não tem mais a doação do medicamento. Só para o pessoal entender, a gente está falando aqui de OCA, tal, OCA e bleomicina são medicamentos usados em casos de malformação linfática. Então, aquelas Isso. escleroterapias que funciona, tira o líquido linfático, injeta esse medicamento esclerosante para diminuir os cistos linfáticos. São dois medicamentos, o OK432 fez maravilhas na minha filha. Hoje em dia ela usa a bleomicina, acho que a tendência tem sido a bleomicina por muitos anos ela foi inclusive assim boicotada mesmo, porque há muito tempo se usou a bleomicina, parou e voltou, porque estudos mostraram que realmente ela era eficiente e ela era segura desde que a pessoa usasse a dosagem certa, porque esses medicamentos são quimioterápicos, então tem que usar uma dosagem ali limite para que não faça mal no organismo da pessoa. Mais uma vez, um procedimento que precisa o quê? De conhecimento médico, para não fazer bobagem, né?
exato. E outra coisa, você falou do valor, da dificuldade, e isso continua, Valério, porque infelizmente, é aquela história que você mesmo falou, felizmente os tratamentos estão chegando, então hoje a gente já tem o Sirolimus, que é um medicamento de ponta para determinadas malformações vasculares, mas que é um medicamento carésimo e que é difícil chegar nele. Quem tem plano de saúde, a maioria está conseguindo entrar com ação e conseguir o remédio. Algumas pessoas também conseguiram pelas próprias secretarias de saúde, pela farmácia de alto custo, mas isso ainda é uma novela. Ele já E está tem no aí. protocolo da Anvisa? Tratamento? Não, Não? não, não. É tudo à Então, base de processo a judicial, judicialização. autorizações, tudo Qual, qual, judicialização. qual foi E o primeiro evento que eu fui pela Abrapel, que foi em 2009, foi em Brasília, justamente no STF, justamente se falando de judicialização, né? E aí um dos pontos que a gente sempre falou, que a gente falou muito, era de poder dos hospitais públicos terem acesso aos tratamentos, né? E e infelizmente, esse passados, sei, processo, 10, 12 anos, quase 13 anos, Valério, esse processo ainda não acabou. Pelo menos a última vez que eu fiquei sabendo dele foi em 2019, estava na mão do ministro Alexandre de Moraes. Esse processo ainda estava aberto. é, É assim, é muito demorado. na E quando ele época, na época, na época travou, o relator era o Gilmar Mendes. E aí o relatório dele foi favorável à necessidade, né, que você não pode, a prioridade à vida é muito maior do que a questão financeira. Então, foi mais ou menos esse o parecer dele. E aí depois eu não acompanhei, possivelmente ele continuou, porque o governo, como os medicamentos são de custo muito alto, o governo sempre vai brigar para não querer é, pagar, né? Então, aí e você tem uma mesmo, avalanche de processos, aí vai para onde? Vai para o STF, que é a última instância. exatamente. Não sei como, depois eu vou levantar, não sei como está isso, mas eu sei que em 2019 estava parado ainda na mão do Alexandre de Moraes. Eu suspeito, eu chuto aqui que ainda está em aberto, ainda mais com a pandemia, com tanto assunto de política passando na frente, deve estar lá parado na mão dele. Não duvido nada. Ô, Valério, Ele é um assunto recorrente, né? Porque você sempre tem, né, a judicialização, ela nunca para. Você vai sempre ter, você vai sempre ter processos, né? E aí o governo sempre vai recorrer para as outras instâncias. E aí vai acabar parando no STF, aí eles vão juntar todos os processos. Ah, vamos pensar de novo o que a gente pensou lá atrás, né? Aí faz uma audiência pública e começa tudo zero de novo. exatamente, exatamente. E aí, só concluindo, né? Aí eu falei, é, o correto é que os hospitais públicos tivessem acesso aos tratamentos, né? Que pudessem fazer os tratamentos, porque se você for fazer um laser numa clínica particular, o custo é altíssimo, né? É muito mais alto do que se o governo comprasse o aparelho e treinasse uma equipe ali, sairia muito mais barato do que um único tratamento. E aí, mais uma vez, a gente entra na judicialização, porque tem muita gente que faz o laser, tanto pelo plano de saúde quanto pelo governo, através de processo judicial. Então, assim, infelizmente, a gente tem que incentivar as pessoas a irem atrás da justiça, porque é Sim. o nosso único jeito de conseguir aí o nosso direito ao tratamento e à saúde, né? Então, aí, Não, se a não, gente não, não, pega não, casos não, menores, sim. é mais difícil da pessoa conseguir, né? Então, assim, eu vou dar um exemplo, a minha filha. Minha filha tem uma síndrome rara e um caso bem complexo, extenso. Então, entre aspas, apesar dos anos que se passam, é mais fácil você entrar com o processo e provar a necessidade do tratamento. Agora, imagina o seu caso, por exemplo, até você provar que você tem que fazer o tratamento para você não ter um glaucoma, um problema em audição, tal, é muito mais É difícil. muito mais É difícil. possível, mas é muito mais difícil, Não, né? as pessoas entram com ação e às vezes conseguem, né? Mas é por isso que eu falo assim, se existisse o tratamento laser nos hospitais públicos,
sairia muito mais barato para o Estado Ou, do que manter essa judicialização, com certeza, né? com Se, certeza absoluta. se os hospitais públicos tivessem acesso à bleomicina, comprar diretamente, seria muito mais barato do que entrar com uma ação, judicializar, aí ele vai entrar numa clínica, a clínica vai cobrar o preço que ele cobra, ele vai cobrar o preço, ele vai cobrar um preço alto, porque ele tem um custo alto ali de equipe e tudo mais. Mas se tivesse isso no hospital público, sairia muito mais barato para o governo. Só que as pessoas não. A administração pública não enxerga isso muitas vezes, né? A bleomicina, se eu não me engano, até tem no hospital público, mas aí a gente vai esbarrar em outro problema. O médico vascular especialista que vai saber tratar com escleroterapia, porque a gente sabe que em muitos hospitais públicos que existem médicos até que sabem diagnosticar, mas que não tratam, que eles só acompanham os pacientes com malformação vascular. Eu conheço várias pessoas assim que têm principalmente clipotrenanê, proteus, com malformações extensas de membros e que não conseguem tratar porque vai lá no médico especialista, ele diagnostica direitinho, mas ele não faz porque ele acha arriscado e não faz. Talvez até seja mesmo mais arriscado, porque talvez ele não tenha o equipamento de ultrassom, a sala cirúrgica equipada como num hospital particular. Estou aqui chutando, não sei. Mas a minha sensação é essa, porque Não, existem mas médicos, hoje. antigos, que diagnosticam clipotrenonê, por exemplo, há muito tempo nos hospitais públicos e que não tratam, né? Só que aí o meu apelo a esses médicos todos é que eles, no mínimo, orientem esse paciente para que ele consiga chegar no tratamento. Ele tem condições de dar um bom laudo e encaminhar para que esse paciente, então, entre com o processo e consiga o tratamento, porque realmente é mudança de qualidade de vida e de saúde, né? Mas você tem equipe de referência no Hospital das Clínicas, né? Que de repente pode fazer Sim, esse papel. Dr. sim, Dói, com a equipe do sim. Dr. Dove. Nas santas casas e Em assim por Santas Casas. diante, né? É uma questão assim, não vou entrar nesse mérito, mas é uma Não vamos questão dos. esbarrar nisso. Não vamos esbarrar nisso, mas é uma questão dos médicos se acertarem em Exatamente. capacitação, porque você tem um centro de referência aqui, e isso pode ser levado para outros estados também. Ou, de repente, você tem o Exatamente. centro de referência aqui, esses pacientes mais complexos podem ser encaminhados para esse centro de referência. Porque existe hoje a equipe ali, a equipe está lá. Né? De repente falta equipamento e tal, mas a capacidade técnica todos eles têm ali. O Dr. Dove, a gente Exatamente. conhece há muito mais de 10 anos e tem uma competência muito grande. Por isso que eu Exatamente. penso assim, eu penso assim, a minha crítica não é o fato de haver judicialização, não é, mas é o fato de você ter centros, né, você possuir centros de referências que deveriam ser melhor equipados, equipamentos para se poder fazer esses tratamentos. E não encarecer, Exatamente. né? Porque você vai pagar E o ficarem custo que seria no conhecidos, hospital né, público, no Valério? hospital particular vai pagar 5, né? E ficarem conhecidos, né? Porque, poxa, tem Claro. tanta síndrome, tanto caso de malformação vascular, e a gente não tem assim estabelecido, olha, ali tem um centro de. A gente sabe, mas assim, de modo geral, o próprio meio médico e as pessoas de modo geral não conhecem, não sabem disso, né? Então e isso precisa melhorar, né? Então, cabe a nós aqui, leigos, fazer o que a gente consegue, né? A gente vai até onde a gente pode. Aí foi o que a gente Além fez, aí você acha que você vai falar o próximo item, né? Então, né, a gente trabalhou muito juntos, né, para quem não sabe, eu e Valéria, nós trabalhamos na Abrapel, que era uma ONG de divulgação de informações, né, essa ONG infelizmente fechou, é muito difícil trabalhar com isso, dar seguimento, mas, como o Valério disse, antes e depois da ONG, continuamos sendo as mesmas pessoas, divulgando e fazendo o que a gente pode. Né? E naquela época, o Valério, ele se expôs muito, porque ele foi entrevistado no programa do Jô Soares, eu acho que foi ali
a guinada ali do Valério ficar conhecido, né? E a minha pergunta para você é justamente essa, assim, o que que isso significou? Porque, assim, para o Valério, para a pessoa Valério, porque eu acho que você foi, assim, uma pessoa de tremenda coragem de colocar seu rosto na televisão, né? Enfrentar perguntas que você não saberia quais eram, né? Numa Globo da vida. E então, assim, o que que foi positivo e negativo para você? Assim, eu acho que foi um divisor de águas você ter ido lá, né? Eu quero saber o que que isso representou e representa para você. Bom, eu acho que o principal é poder fazer, é poder ser uma referência para outras pessoas que até então conheciam alguns casos isolados, alguns casos de grupo. E aí, quando você tem uma pessoa que tem o mesmo problema seu e aparece na mídia nacional, isso é um negócio é, é um negócio importantíssimo, né? Porque você se sente, a pessoa se sente representado ali, né? A própria a Graziella falou isso pra gente, né? De se sentir representada ali, né? De ter uma pessoa que vai falar o que ela tem, vai explicar o que ela tem. E aí isso foi uma oportunidade muito grande para mim, né? Foi uma oportunidade, foi uma responsabilidade também, né? De levar isso. Sim, Então nesse quesito, assim, me senti agraciado nesse sentido de poder fazer parte, poder fazer ser esse divisor de águas. E aquilo também elevou bastante o conhecimento da Abrapel no meio, né? Tanto que a Regina Próspero uma vez me falou que um dos laboratórios lá que eles trabalhavam fez uma pesquisa e uma das ONGs mais conhecidas na ocasião era a Abrapel. Então é um motivo de orgulho para a gente, assim. Nós já fomos uma das associações de pacientes mais conhecidas, né? Então isso do ponto de vista pessoal, do meu trabalho, eu trabalhava na Secretaria da Agricultura, todo mundo me conheceu, né? Porque o negócio vazou lá de tal forma, então eu fiquei conhecido na secretaria, uma secretaria aí na época aí tinha perto de 4.000 funcionários, então eu fiquei bem conhecido. Até hoje, né? E, assim, de ponto negativo, eu não vejo, eu acho que teve os pontos positivos, eu não consigo enxergar nenhum ponto negativo, né? Eu não que vi bom. essa... Oi? Que bom, né? Não vejo. Eu acho que o nosso objetivo era divulgar, né? As pessoas conhecerem o que é um hemangioma, né? Falamos ali da, da classificação, né? Eu falei um pouquinho da classificação, né? O que é hemangioma, o que não é hemangioma. Então foi bem interessante, foi bem produtivo e foi bem rico nesse sentido, né? E para mim foi uma oportunidade muito grande de poder fazer essa divulgação. Então ali com a Abrapel a gente conheceu a Graziella, que nos levou lá, e outras pessoas conhecidas, né? Tem um deputado de Minas Gerais que também tem, que eu estive com ele. Tem o Capilé, que acho que o Rafa conheceu. E assim, E isso é e foi uma representatividade, né, oportunidade muito grande Valério? de eu conhecer. Representatividade, exatamente. Exatamente. Aquela Representatividade coisa de que as você ver pessoas precisam, né? uma projeção nacional e aí você vê que uma pessoa te entende, né, sabe o que você passa e está Quem tá lá divulgando do outro isso. lado, né? Não tô sozinho, não sou só eu, né? Exato, Isso é exato. muito E eu legal. acho que, eu não sei, mas eu imagino que nós fomos os pioneiros aí num horário nobre aí, né, num programa Agora, global aí, eu tenho essa impressão. agora, graças a Deus, com redes sociais, mais gente tem se exposto, né? Quanto mais pessoas se expuserem, melhor, né? A gente consegue aí representar, dar apoio principalmente para os pais que estão chegando agora, que inclusive era a pergunta que eu queria te fazer, né? Assim, como que é aí? Você ainda percebe olhares, é abordado com comentários ou com perguntas indesejadas? Como que você reage a isso? Não? Perguntas difícil, é muito difícil. É muito difícil agora. Tinha muito de criança, mas eu não sei. Essa geração nova aí acho que já está conectado ali, já faz a Outra pesquisa por cabeça, cima. né?
É outra cabeça. Não tenho visto mais, assim. Não tenho visto mais. Nem de adultos, nada. Antes eu tinha uma percepção maior, né? Essa câmera, mas hoje eu não consigo identificar mais. Não vejo mais. Enfim. Para mim é mais difícil. Eu não sei se eu filtro demais e não percebo. Mas antigamente muita criança fazia pergunta, né? Hoje em dia, nem as crianças. Acho que a parte talvez mais difícil é a escola e a adolescência, né? Ah, não, escola você tem que matar um leão por dia, né? Pelo menos na nossa época aí, o bullying era. Hoje você tem você tem um controle maior, essa questão do bullying e tal. Sim, Na nossa época não tinha nada disso, né? Você tinha que se virar ali para. é, E os próprios pais não entendiam muito bem, né? Era um período diferente, você tinha que sobreviver ali, né? Na infância e na adolescência. Principalmente na adolescência, né? Que aí você tem uma, 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 uma série de mudanças ali, e aí é uma fase mais complicada. Mas a gente sobrevive, né? Sobrevivemos, estamos aí. Eu sei assim, muitas pessoas que têm problemas sérios, né? Questões psicológicas, né? Mas, assim, eu sobrevivi, eu casei, eu trabalhei, minha vida foi normal. Eu sempre aquilo que você me falou uma vez, que você contava para a Gabi, e eu tomei isso como mote, você tem duas formas de ver a vida. Ou você vai e vive as coisas boas, ou você se tranca e não faz mais nada. é. E aí, você tem Tem que que sair enfrentar o para leão por viver, dia e porque você pronto, vai ficar recluso ali. né? Eu acho que é esse o grande recado que a gente sempre tenta dar, né, Valério, para os pais, né? Para mostrar para o filho, né, que ele é muito mais do que aquilo, como todo mundo, né? Não é o meu corpo que me define, né? É a minha atitude que me define, né? E essa coisa de você não perceber aconteceu também aqui na minha casa, né? Quando a minha filha nasceu, eu sofri muito nas minhas primeiras saídas por anos, assim, quando ia em lugar público era muito difícil. Depois que eu comecei a encarar aquilo de uma maneira diferente, parar de me importar com os outros, gente, ninguém me aborda, né? Ninguém aborda a Gabi hoje, né? Assim, é difícil, muito difícil. Acontece sim, mas é raro. Quando acontece, a gente até se assusta, né? E então a gente sabe que esses olhares existem, mas a gente não deixa eles chegarem até a gente. E isso é importante, porque aí aquela pessoa talvez vai até olhar um pouquinho mais e aí vai começar a olhar diferente, porque ela vai perceber que você é muito mais do que aquele corpo que ela achou diferente, né? Gente, acredita que tem 5 minutos só pra gente? Nossa. Uou. Eu só ia complementar isso, eu só ia complementar no sentido, é, é, no sentido que você tem a capacidade está dentro de você, não é o seu exterior, né? É o seu interior. Você tem capacidade de fazer tudo e qualquer coisa. Nos projetos da secretaria, eu dava entrevista da torta e à direito, relativo ao meu trabalho. Isso Uhum. nunca me impediu, nunca me impediu, nunca me impediu de nada. Então, todo mundo consegue, isso é fato. Mas olha, Gabi, Andréia, foi muito rico essa nossa conversa aí, Foi. foi muito importante compartilhar, né? A gente poder compartilhar isso aí. Sim. Acho que para todo mundo, né? A gente poder ter referência, né? A gente conseguir ter referência. E sermos referência também, né? Porque isso é importante, a gente transmitir o que a gente viveu, a nossa experiência para as outras pessoas. Muito feliz E aí, te que todo agradeço mundo saiba, bastante. né, Valério, que a gente está aqui, né? E a gente também precisa de vocês também passando informação para a gente. Fiquem à vontade. Esse espaço foi criado para isso, para quem quiser falar, para quem quiser divulgar, para quem quiser mandar um vídeo pequenininho com uma dica.
Quem não conhecia o Valério agora conhece. Se quiser mandar alguma pergunta que a gente não conseguiu responder aqui direto para ele, pode mandar. Se mandar por aqui, eu passo para ele também. Essa é a ideia. É um assunto que eu amo falar, que se deixar eu falo sem parar. Meu, foi muito gostoso conversar com você. Fazia muito tempo que a gente não conversava e a gente tem muita Verdade. história, né? Ai, foi maravilhoso. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, de poder compartilhar, né, a nossa experiência. Isso é muito bom, isso é muito importante. Eu gosto muito. Ai, que bom. Vamos fazer mais vezes. Com Gente, certeza. super obrigada para quem ficou aqui com a gente até agora. Quero agradecer demais. Fica aqui gravado, depois eu também jogo lá no YouTube. E estamos aqui. Muito obrigada, Valério. Boa noite. Super obrigada por ter Obrigado. ficado aqui comigo até essa hora, tá bom? Obrigado, agradeço a todos que participaram aí da live. Beijo, gente. Tchau, tchau. Beijão, tchau, tchau.